Tu não és os teus pensamentos. E todo o sofrimento que tu já passou em tua vida e todo o drama que tu já vivenciou vem do fato de tu acreditar que tu és os teus pensamentos. Meu nome é Ângela e desde que eu me entendo por gente, desde que eu tomei consciência e que eu tive maturidade para estudar, eu estudo sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, sobre expansão da consciência. Eu tive uma infância onde aconteceram alguns eventos bastante delicados, difíceis, pesados, e esses eventos me fizeram crescer com determinados bloqueios, determinados traumas, que me trouxeram essa sede por buscar entender as grandes perguntas que todos nós fazemos, né? Quem nós somos, o que viemos fazer aqui, para onde vamos, quem é Deus, quem foi Jesus Cristo. E nesse caminhar, nesse trilhar, nesse percurso, eu encontrei muitas respostas, algumas ainda não, algumas eu ainda estou procurando, mas eu encontrei a maioria das respostas que eu sempre procurei. E uma das respostas que eu julgo hoje como uma das mais importantes foi entender que nós não somos os nossos pensamentos. Eu lamento muito que a maioria das pessoas não saiba disso. Eu lamento muito que muito do sofrimento humano vem da identificação com a própria mente, sendo que o pensamento nada mais é do que uma ilusão, né? O pensamento ele é fruto de uma experiência passada ou da antecipação de um futuro que provavelmente não vai existir. E o pensamento ele não condiz na maioria das vezes com a realidade. Existe um autor chamado Eckhart Tolle, é o autor desse livro aqui, O Poder do Agora, que eu sou imensamente grata. Ele nem me conhece, nem eu acho que nessa existência nem vai conhecer, mas se eu pudesse dar um abraço nele e agradecer por esse livro, eu com certeza o faria. Eckhart Tolle, ele é o escritor do livro O Poder do Agora, e a história de vida dele é mais ou menos o seguinte: ele estava passando por um processo de depressão muito profundo, que ele estava prestes a tirar a própria vida. E em determinado dia, ele durante um banho teve uma experiência um tanto quanto transcendental, uma experiência que foi bem cartática, por assim dizer. Ele diz em seu livro que ele viu uma luz se aproximando, uma luz muito forte, de uma forma que ele nunca tinha visto nem sequer próxima a isso durante toda a sua vida. E essa luz apenas o falava: não resista, se entregue. E assim ele fez. E quando ele acordou dessa experiência, ele entendeu, ele passou a entender que ele não era, essa experiência o revelou que ele não era propriamente, que ele era aquele que observava propriamente. Eckhart Tolle, depois desse momento, ele foi viver nas ruas, ele foi morar numa praça da sua cidade, porque ele estava tão feliz, ele estava num estado de presença tão profundo que para ele nada mais importava, apenas a existência importava. E ele foi conversar com pessoas, ele foi, enfim, ele foi viver de uma forma completamente desligada das questões materiais que a gente tanto vive, né, na nossa sociedade. Depois de um tempo, o estado mais neutro foi voltando, ele foi voltando para a sua vida comum, mas ele fala em seu livro que nunca mais ele foi o mesmo, nunca mais ele experimentou o estado de depressão, de tristeza, de ansiedade, de angústia, porque ele passou a entender que a partir do momento que a gente se entende como observador dos nossos próprios pensamentos, a gente se desidentifica de todo e qualquer tipo de sofrimento, porque nós não somos aquilo que nós pensamos, nós somos aqueles que observamos, nós temos o poder da observação. E esse é o estado de graça que Jesus Cristo tanto pregou quando veio aqui. Ninguém entendeu Jesus Cristo. Eu pretendo fazer um vídeo sobre ele daqui a algum tempo, mas ninguém o entendeu. O estado de graça que Jesus Cristo falava vem exatamente dessa neutralidade, de você entender, de você interiorizar através do treino, porque é necessário treino, que nós não somos aquilo que nós pensamos. Quantas vezes já aconteceu comigo, acredito que aconteceu com você também, de você ter um pensamento completamente bizarro, completamente fora de todo e qualquer tipo de realidade. Você pensar: meu Deus, que loucura, por que eu estou pensando isso? Se você consegue observar esse pensamento e questionar o pensamento, significa que você não é o pensamento. Você é aquele que observa, você é aquele que questiona. A ansiedade e a depressão vêm exatamente dessa completa identificação com o pensamento. As pessoas pensam que são os seus pensamentos e sentem no corpo o resultado dos medos, das ansiedades, das angústias, dessa identificação.
A partir do momento que eu penso um pensamento negativo, eu acredito que aquele pensamento negativo é verdade, eu começo a sentir em meu corpo as consequências da crença na veracidade daquele pensamento negativo. Só que esse é um processo ilusório, porque os pensamentos eles não são verdade. Imagine a seguinte situação. Você está passando por uma rua, certo, da sua cidade, e você sabe que há alguns anos atrás o seu tio foi assaltado por um homem com a camisa laranja, certo? E nesse dia específico você está passando por uma rua na sua cidade e vem, incrivelmente, um homem na outra calçada vestido com a blusa laranja. O que é que você vai imediatamente pensar? No que é que você vai imediatamente pensar? Em assalto. Por quê? Porque você tem aquela informação guardada numa caixinha da sua mente e aquela informação vem no milésimo de segundo e você vai começar a sentir medo e você vai começar a achar que vai ser assaltado porque você está acreditando na ilusão. De repente aquele homem passa, nem para sua cara olha e você vê que aquele pensamento não condiz com a realidade. E isso é o que acontece na grande maioria das vezes. Todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, toda nossa inveja, todos os nossos ciúmes, tudo aquilo de antinatural que nós sentimos e que nós pensamos vem de um processo completo ilusório, um processo de completa ilusão de identificação com o pensamento. Só que eu vim aqui para lhe dizer que você não é os seus pensamentos, que por pior que seja o seu pensamento, você não precisa lutar contra ele. Inclusive, na medida que você luta contra um pensamento, ele se fortalece, porque você vai estar dando realidade a ele. Porque se eu preciso lutar contra você, é porque eu estou lhe dando força. Para mim, você é muito forte. O segredo para você entender que você não é os seus pensamentos, se você enfraquecer o seu sistema de pensamento, é você simplesmente dar um passo para trás e observar. Quando vier um pensamento que não é agradável para você, que você está sentindo medo, que você está sentindo qualquer tipo de sentimento negativo, você basta observar, apenas observe. Observe e diga para si mesmo, tudo bem, eu observo você, mas eu não sou você. Essa informação pode tirar você de um estado de completa agonia, porque isso já aconteceu comigo várias vezes. Várias vezes aconteciam fatos na minha vida e eu me angustiava e vinha aquele turbilhão de pensamentos negativos. Porque isso ia acontecer, isso ia acontecer, isso. Só que eu, graças à inteligência universal que me proporcionou a oportunidade de ter essa informação, eu lembrava, mas eu não sou os meus pensamentos. Isso é uma ilusão. Eu estou acreditando numa ilusão, porque o único tempo que existe é o agora. Passado e futuro são frutos da nossa mente. Você nunca fez algo ontem, nem nunca vai fazer nada amanhã. Sempre é agora, sempre é aqui e agora. O passado e o futuro são ilusões, e os pensamentos que nos remetem para passado e para futuro são um sistema completamente ilusório, que só traz sofrimento, só traz agonia, só traz ansiedade e depressão. Lembre-se, nunca esqueça, você não é os seus pensamentos. Comece a observá-los. Comece a não dar realidade para aquilo que você pensar. Como diria o Curso em Milagres, esse vai ser o tema de um próximo vídeo. Não vai ser para agora, vai ser para depois. O aprendizado de hoje é apenas entender que você não é o que você pensa, você é aquele que pensa, você é aquele que observa, você é o observador. Mas como diria o Curso em Milagres, que é o meu livro de cabeceira, o meu livro amado, o grande presente, um dos grandes presentes que a inteligência universal me mandou, só existe um tipo de pensamento que é verdadeiro, é aquele que você compartilha com Deus. Os únicos pensamentos que você algumas vezes tem pensamentos verdadeiros, passam pensamentos verdadeiros pela sua mente, mas são apenas aqueles pensamentos que você compartilha com Deus. Quais serão os pensamentos que Deus tem ao seu respeito? Quais serão os pensamentos que Deus tem a seu respeito? Fica a pergunta para próximo vídeo. Talvez o próximo vídeo não seja sobre isso, mas eu espero ter ajudado você hoje com essa informação. Apenas observe, não dê realidade. Na medida que você fica cada vez mais presente, observando o que você pensa e entendendo que você não é aquilo que pensa, nem aquilo que sente, a felicidade ela se torna um estado muito mais próximo. A felicidade se torna a sua realidade. É isso, até a próxima e tchau.